Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade aí às nossas videoaulas sobre pontuação, sobre o uso da vírgula. Na aula passada a gente parou aqui nessa tela, onde a gente falou da vírgula no caso do aposto explicativo. E vamos ver agora outros casos de uso da vírgula, tá? Outros casos que caem com frequência em provas de concurso, em provas de vestibular, sobre vírgula. Olha essas duas frases. Na primeira frase, ela é uma frase afirmativa. A pontuação final aqui, ela mostra uma frase que está sendo direcionada para uma terceira pessoa. Então, quando fala assim, Sandra gostaria de dançar, é alguém que está falando para outro alguém sobre a Sandra. E algo que ela gostaria, né? Que é dançar. Então fala assim, Sandra gostaria de dançar. A segunda frase está com uma exclamação. Desculpa, está com uma interrogação. É uma pergunta. Essa pergunta tem duas possibilidades. Ou ela está sendo feita para uma terceira pessoa, que não é a Sandra, ou ela está sendo feita para a segunda pessoa do discurso, que seria a própria Sandra. Se for no caso da terceira pessoa, eu não ponho vírgula, né? Eu estou falando para alguém assim, para a amiga da Sandra. Sandra gostaria de dançar? Para a amiga me dá uma dica, né? Então eu estou falando da Sandra. Então a Sandra continua sendo um sujeito. Olha lá, Sandra, sujeito, gostaria, verbo. Quem gosta, gosta de algo. Gosta de dançar, complemento. Tá? Nosso objeto indireto. Depois, em análise sintática, você vai entender melhor. Aqui está na ordem direta e quando está na ordem direta não precisa de vírgula igual a gente viu no vídeo anterior. Se eu estiver direcionando a minha pergunta para a terceira pessoa, a ideia é exatamente a mesma. Sandra continua sendo um sujeito, gostaria continua de ser sendo um verbo, de dançar continua sendo um complemento. Agora, se eu estou fazendo a pergunta diretamente para a Sandra, ô Sandra, gostaria de dançar? Eu estou falando diretamente com a segunda pessoa. Quando eu estou falando diretamente com a segunda pessoa, Sandra deixa de ser um substantivo e passa a ser um vocativo. Desculpa, Sandra deixa de ser um sujeito, tá? Falei besteira. Eu ia falar, falei mas eu falei besteira. Sandra deixa de ser o sujeito da oração e passa a ser o vocativo. Tá? Passa a ser o vocativo. Quando Sandra for o vocativo, quando a palavra for o vocativo, eu estiver falando diretamente com a segunda pessoa, aí eu preciso obrigatoriamente colocar a vírgula. Sandra, gostaria de dançar? Pedro, vai estudar. Sabe? Quando for vocativo, então eu coloco a vírgula. Nesse caso aqui eu não estou quebrando aquela regra, você está separando o sujeito do verbo. Não, eu não estou separando o sujeito do verbo, porque não é mais sujeito, agora é um vocativo. Ok? Então, em casos de vocativo, obrigatoriamente eu coloco a vírgula. Relembrando aqui aquela questão que a gente falou lá no início da ordem direta e de elementos quando essa ordem é quebrada, olha um exemplo. Eu, sujeito, estive, verbo. Lá é o meu complemento. Quem esteve, esteve em algum lugar, é o meu complemento. Ontem é o resto lá que eu tinha falado na aula passada, que a gente não vai ficar classificando porque não é aula de análise sintática. Nesse caso aqui a ordem está diretíssima. Ordem diretíssima, não preciso de vírgula. Porém, se eu quebrar essa ordem direta, colocando esse resto aqui em alguma posição dentro da frase, eu tenho que marcar essa quebra com vírgula. Então, por exemplo, joguei o ontem lá na frente, porque de repente eu quero dar ênfase, que foi ontem mesmo, né? Então, ontem eu estava lá. Coloca a vírgula. Ou colocar o ontem entre o sujeito e o verbo, eu tenho que separar por vírgula. São duas vírgulas, tá? Não é uma só. Eu já vi gente colocando uma só, mas são duas. Eu
Ontem estive lá. Por quê? Eu estou quebrando a ordem direta. Eu não estou separando necessariamente o sujeito do verbo. Tô e não tô, né? Mas o fato de eu estar separando o sujeito do verbo, eu tenho que mostrar logicamente que o que eu coloquei aqui no meio é algo que está quebrando essa ordem direta, mas que o sujeito continua ligado a este verbo aqui, tá bom? Então eu tenho que colocar entre vírgulas para poder mostrar isso. Agora, quando eu tiver na ordem direta um advérbio de negação, eu não preciso colocar a vírgula, tá? Eu só estou mudando a frase de uma frase afirmativa para uma frase negativa. Então eu não coloco vírgula nesse caso. Eu não estou quebrando a ordem direta. Eu só estou mudando o significado de afirmação para negação, tá bom? Então, quando tiver um advérbio de negação, não separa por vírgula. Quando eu tenho um caso de... Agora nós estamos num período composto aqui, e é um dos períodos compostos que mais caem em prova, que é as orações adversativas. Adversativo vem da mesma origem que a palavra adversário. E que é um adversário? É aquela pessoa, aquele time ou aquela coisa que vai em sentido oposto, né? Que é contrário ao primeiro caso. Então, orações adversativas são duas orações que estão caminhando em sentidos opostos. O que uma afirma, a outra nega. Elas vão em sentidos opostos, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, a seleção jogou mal. Essa é a nossa primeira oração. Primeira oração. O que você espera de um time que joga mal? Que ele perca. Aí vem a segunda oração e fala assim: mas venceu. Percebeu que essa oração foi em um sentido, o sentido da derrota, mas o resultado, a consequência disso foi uma vitória. Essa oração ela é adversativa. Quando eu tiver um caso de orações adversativas, eu separo por vírgula. Então eu tenho a seleção jogou mal, vírgula, mas venceu. Então geralmente antes do mas vem a vírgula. Olha outro exemplo aqui para você gravar. Fulano correu muito. O que você espera de alguém que correu muito? Que chegue rápido no que ele quer, que alcance o objetivo dele correndo. Mas não alcançou o ônibus. Então percebe, aqui ó, caminhou no sentido dele alcançar o ônibus, mas não alcançou o ônibus, vírgula. Eu separo essas duas orações adversativas, por vírgula. Olha essa frase. Eles sorriram quando cheguei. Ele, sujeito, o sorriram, verbo, e aqui é uma segunda oração, tá? Nesse caso aqui, está na ordem direta. Se está na ordem direta, não preciso colocar a vírgula. Agora, se eu inverter a posição dessas orações, se eu mudar isso daqui, porque essa daqui é a oração principal, né? Eles sorriram. Tá? Eles sorriram. Agora, o porquê, o onde, o quando eles sorriram é a oração secundária. Se eu mudar essa ordem, aí eu tenho que marcar ela com vírgula. Quando cheguei, vírgula, eles sorriram. Tá bom? Gente, tranquilo até aqui? Esses são os principais casos de vírgula. Espero realmente que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você gostou, dá um joinha aí, compartilha com seus amigos, tá? E inscreva-se no nosso canal para você assistir outros vídeos que a gente vai postar por aqui também. É isso, um forte abraço e sucesso para todo mundo nesse concurso aí.